Aleluias. Glória a Deus, queridos. Glória a Deus. Santo ao Senhor. Aleluias. Glórias a Ti, Pai. Paz, querido Ricardo. Ricardo Jaque Mamed, já online conosco. Mais alguns que estão chegando nesse momento. Glória a Deus. E graças a Deus por isso. Gente, tem sido bênção nessas aulas. Eu estou só alinhando aqui porque estamos com um probleminha no Facebook. E é bem interessante que esse rapaz, ele parou de funcionar, né? Ele deixou de trabalhar para Jesus, ele não quer mais rolar a barra para cima e aí ele fica travado. Paz Alê, paz Mateus, paz Pastor Francisco, paz Merlin, paz Hugo, paz a todos que estão. Hugo, graças a Deus, Hugo é chapadão, é dos nossos. E esse rapaz, ele tá meio complicado para rolar, ele não quer rolar não, ele não quer trabalhar para Jesus não quer se converter não, esse negócio aqui. Mas em nome do Senhor Jesus, hoje ele vai. Queridos, eu estou muito feliz. Eu estou bem feliz, apesar das guerras que têm acontecido, apesar dos trabalhos que têm acontecido, estão sendo muito fortes. As coisas que Deus tem feito estão sendo tremendas. E o nome do Senhor tem sido edificado. Mas Deus, ele tem trabalhado em nosso meio. Ele tem preparado coisas tremendas para nós em nosso meio, para que possamos trazer. E assim, hoje foi bacana no grupo. A gente pensa que muitas vezes uma discussão, uma pergunta ou um questionamento é ruim. Não é ruim. Hoje teve bastante questionamento no grupo acerca de todos podem ser videntes. Na Bíblia não. Na Bíblia não. Entenda que eu estava lendo Samuel 9 e capítulo 9, versículo 9 do 1 Samuel, e Saul, ele conhecia profetas, existiam outros profetas, e paz Marlene, paz Sabrina, paz filhão, tudo bem? Paz Luzia. E ali Saul precisava consultar um vidente, e ali relata que Samuel estava naquele dia, naquela cidade, Samuel era vidente, ele foi consultar Samuel. Mas se nós formos, por isso que a Bíblia ela é muito mais profunda que extensa, porque se nós formos buscar entendimento, Samuel tinha uma escola de profetas onde existia ali muitos profetas, mas nem todos eram videntes como ele. Tá entendendo? Saul poderia simplesmente descer da casa dos profetas, paz, pastor Antônio Pedro, ter descido à casa dos profetas e consultado qualquer um profeta que ali existia. Paulo, ele era profeta. Eu vou até falar disso porque houve ali uma palavra de conhecimento junto com a profecia. Paulo, ele era profeta, sim ou não? Ele se transportava em espírito, mas nem sempre ele estava com a vidência ativa. Como é que eu sei disso? Porque o profeta Ágabo trouxe uma profecia para ele de algo que ele tinha visto e Paulo não tinha visto naquele momento. Então, Felipe era um grande homem de Deus, mas ele não tinha visão aberta para nada. Nós temos que compreender que muitos ouvem, a Bíblia é clara quando diz que Felipe ouviu do Espírito Santo para ele descer até aquela estrada deserta e pegar carona com o eunuco para batizar ele. Então nós temos que entender que muitos conseguem ouvir nas dimensões, outros conseguem ver, outros conseguem sentir feliz, outros que conseguem ver porque conseguem viajar com mais precisão. Outros que conseguem sentir têm que fazer igual eu, se virar nos 30, mas chegar onde Deus quer que chegue e fazer a vontade do Pai. Outros que só conseguem ouvir, esses ouvem um monte de vozes. Tem muitos profetas do Senhor que só conseguem ouvir, que hoje está internado em manicômios como loucos, porque ouve tudo que é voz, sai ouvindo. E quem aqui nesse grupo já não ouviu um monte de vozes? Quem aqui nesse grupo já não ouviu demônios? Já não ouviu o próprio Deus falando, anjos falando algo que vai acontecer? Pai Sandra,
Paz Vicente, Paz Jorge. Então nós temos que entender que a classe de profetas, há profetas que se manifestam de formas diferentes. Ah, mas se eu pedir, Deus me dá. Cara, tu é um tapado, entenda que se você é um evangelista, você é brutão, seu negócio é desbravar, é arrancar a touca, é ganhar alma, é operar milagres, e tem que ser rápido, você não tem que se preocupar com evidência. O evangelista, ele jamais, é raro você ver, se algum evangelista chegar a abrir a visão para enxergar alguma coisa, o Senhor transforma o ministério dele também em evangelismo profético, entendeu? Porque a visão aberta é dom do Espírito Santo? Não, é dom do Espírito Santo, mas não é dom de poder, é dom ministerial. Então não dá para pôr na balança e confundir, jogar tudo na sacola, mexer e fazer uma bagunça com as coisas ordenadas de Deus. É dom ministerial, são 5 os ministérios: evangelista, profeta, mestre, pastor e apóstolo. O apóstolo, ele pode sim ter visão aberta, é muito difícil, mas ele pode ter visão aberta. Ele é um edificador de igrejas, um conquistador. Ele nunca vai ser um bom dirigente, porque ele não sabe pregar para pessoa comum, ele só prega para pastores, entendeu? O mestre, ele pode ser pastor, ele pode ser qualquer um, porque ele é um mestre, ele aprende do Senhor e ele ensina, ele tem capacidade de ensinar, então ele pode se mover de diversas formas no reino. O evangelista, ele é aquele cara ganhador de alma, ele anseia por alma, ele é inquieto, o negócio dele é ganhar alma. Vamos fazer evangelismo. O Robson, nosso filhinho do Alba, ele é um evangelista tremendo. O Alê, tá até online, se estiver online, manda um oi, Alê. Alê, ele trabalha no evangelismo profético, ele é um profeta evangelista. Ele tem visão aberta, mas ele é um evangelista. Deus tornou ele um evangelista profeta, porque ele começou a mover no profético. Mas aí veio o anseio de Deus por almas, e Deus transformou ele em evangelista profeta. Então nós temos que compreender as coisas que Deus está fazendo para esse tempo, para que nós não andemos confundidos. O pastor mesmo, não aquele que deitar azeite na cabeça dele por favoritismo, ou por bênção, ou porque é amigo, mas o pastor mesmo, ele é um grande conselheiro, ele tira bases bíblicas para aconselhar de uma maneira que é tremendo. Um pastor de verdade, um pastor que move no chamado ministerial de pastor, ele é um conselheiro tremendo, ele abençoa assim, ele converte pessoas, ele apazigua brigas, ele ama de uma forma incondicional, ele é aquele cara que deixa a igreja, a família, deixa todo mundo em casa e vai buscar uma ovelhinha lá na boca de tráfico se for preciso. Ele vende a casa dele para resgatar uma vida que está perdida no tráfico, nas drogas. O pastor de verdade, ele ama incondicionalmente. Então nós não podemos juntar tudo, misturar e falar que é uma farofa só, porque o reino de Deus, ele é organizado, ele é ordenado. Deus não faz nada bagunçado. Deus é perfeito em tudo que ele faz. Já o profeta vidente, ou o profeta que tem chamado profético, é aquele cara que sai deitando azeite em tudo, ele não mora mais na terra, ele vê demônio, ele vê anjo, ele vê dimensões abertas, ele olha para um quadro, ele já vê uma dimensão ali, ele olha para os cantos da casa, ele já vê demônio, já quer jogar azeite. Então o profeta, ele sai consagrando tudo a Deus. É fácil enxergar um profeta, é fácil compreender um profeta. Ele já não vive mais nesse mundo, esse mundo já não faz mais parte da vida dele. O profeta, ele anda no profético, ele anda nas dimensões, ele não anda mais na terra, a cabeça dele é avoada, ele não se dá bem com pessoas, ele se afasta de pessoas porque ele não consegue compreender pessoas à medida que pessoas também não o compreendem, não entendem o que ele fala, não entendem as coisas que ele traz. Quando o profeta é um profeta de verdade, ele é incompreendido pelo povo, pelo mundo, porque ele vai apontar caráter, ele vai edificar reino, destruir reino, edificar reis, destituir reis. Está entendendo? Então nós não podemos misturar. Ah, mas eu quero, é meu desejo, o desejo do meu coração ver. Vigia. Satanás abre a visão e começa a te mostrar um monte de capeta, e aí eu quero ver se vai gostar. Entendeu? Porque eles podem fazer isso, eles se aparecer para você, se materializar na sua frente, eles têm poder para isso, porque nós estamos no mundo dele, Efésios 6:10. Entendeu? Então muitas vezes nós temos que entender o que desejamos e a maneira que desejamos. Nós temos que entender o que Deus nos deu, trabalhar com a ferramenta que temos e edificar, construir através dessas ferramentas que nos foram dadas. Amém, queridos? Vamos orar para começar a aula? Glória a Deus! Aleluias! Eita, eu estou queimando já, meu Deus! Tá manto. Vamos orar. Pai,
Te louvamos porque o Senhor é bom e pedimos a sua misericórdia nessa noite. Senhor, nos conduza nessa aula para continuarmos, Senhor, a falar do seu amor, a falar da sua glória, a falar, Senhor, das misericórdias do Senhor e tudo que o Senhor tem edificado em nosso meio. Pai, nós pedimos agora que o Senhor ative a palavra de sabedoria e de conhecimento, o dom de mestre, o dom da fé, e nos leve no mais profundo de Ti para mergulhar, Senhor, para nos perder nos seus braços. Envie os anjos de fogo, meu Pai, os anjos com espadas de fogo, correntes de fogo, amarrando todo demônio que vem para roubar a palavra, que vem para destruir o que está sendo construído, que vem para confundir muito mais que para edificar. Envia, meu Deus, em nome do Senhor Jesus nós te pedimos. Pai, em nome do Senhor Jesus, envia os anjos que ensinam nas recâmaras secretas. Os anjos, Senhor, que nos instruem, que ensinam os nossos espíritos, para trazer, Senhor, as revelações que o Senhor tem para nós no dia de hoje. Eu te peço em nome do Senhor Jesus. Amém, amados? Estávamos falando da palavra de conhecimento, aprofundando nela, e dei exemplos. Eu costumo usar exemplos meus, não porque eu sou bom, não porque eu sou top, não porque eu sou tal, eu sou o menor de todos vocês. Eu uso exemplos meus porque se eu for falar exemplos de outro e eu não vivo aquilo que eu prego, eu sou falso profeta. Então eu prefiro usar exemplos meus. Se eu tenho exemplo para ensinar, e todos que estão fazendo a aula sabem que ela é prática, todos que estão usando as instruções aqui passadas têm mandado testemunho e sabem que todas as instruções funcionam 100%. Se fizer exatamente da maneira que foi ensinada, vai funcionar 100%. Não tem erro. Claro, tem que ter fé. Tem que ter fé no que viu, ouviu e está falando. E todos aqueles que conseguirem chegar a esse nível de fé e se mover dessa forma, vai conseguir chegar a algo muito profundo em Deus. Vai conseguir chegar a destravar o seu ministério. Então eu prefiro dar exemplos meus, porque se eu dou exemplos meus, querido, eu não estou profetizando algo que outro pastor viveu, outra pessoa viveu, ou que alguém está vivendo nesse momento. Hoje eu estava conversando com a Paula. Paula está aí, paz Paula. E ela se tornou sensível a ponto de eu estar ministrando nas pessoas, e isso tem acontecido sempre, isso vai acontecer, e vocês vão perceber isso no ministério de vocês. Quando a palavra de conhecimento se torna forte na vida das pessoas, ou na sua vida, na vida do ministro que está ministrando, e ele começa a ministrar na igreja, as pessoas que estão ao redor começarão a sentir os sintomas das pessoas que estão sendo ministradas. E ontem a Paula veio me perguntar se era problema, porque enquanto eu ministrava, acho que ela estava ministrando com a irmã Merlin, que também está aí, paz Merlin. E a Paula começou a sentir, e quando eu ministrei com ela, a Paula sentiu as pernas presas, porque havia uma prisão. E a palavra de conhecimento veio a Paula naquele momento, ou seja, um fragmento da mente de Deus foi revelado a Paula. Semana passada foi um outro membro da igreja, a gente estava ministrando e meu filho me procurou: pai, eu estou com dor no estômago. E a Paula me procurou: pastor, estou com o estômago que não aguento. E quando eu ministrei era macumba. Era macumba, e aquilo foi expelido, e aí quando foi expelido a dor sumiu. Ou seja, a palavra de conhecimento, ela veio revelando uma obra de feitiçaria, uma obra de macumba, de magia feita por um feiticeiro. Então a palavra de conhecimento, ela tem diversas formas de agir. Antes de ir para a Bíblia, eu quero passar mais algumas, elucidar mais algumas coisas, desmistificar mais algumas coisas. A palavra de conhecimento, Paz Camila, a palavra de conhecimento, ela nos leva a um profundo tão intenso, que você vai ver ela agindo na sua vida. Pastor, eu sou vidente, eu tive uma revelação. Como foi, filho? O Senhor abriu uma janela na minha frente, passou um videozinho da vida da pessoa. Eu consegui ver, pastor. Não, o Senhor só te deu uma palavra de conhecimento, é um vídeo de milissegundos. Eu estava, como eu disse, eu gosto de usar exemplos meus para não usar a vida de ninguém. Eu peguei e saí da minha casa, fui trabalhar, e era bem cedo, eu me lembro, era 7 e poucas da manhã, e eu peguei o ônibus lotado, querido. Eu consegui sentar lá no fundão, e tinha um rapaz na minha frente sentado. Eu nunca vi aquele rapaz, mas a moça que sentou do meu lado eu conhecia. E aquela moça, ela conversou com o rapaz, e quando ela conversou com o rapaz, eu não sou vidente, entenda, eu não sou vidente. Quando ela conversou com o rapaz, abriu uma tela, como se fosse uma tela de cinema na minha frente, e eu vi aquele rapaz em cima de um altar, uma banda tocando atrás, ele cantando na frente, e eu falei: meu Deus, o que é isso? O Senhor fala para ele. Eu falei: eu não falo. E Deus fala para ele: eu não falo. E aí o Senhor foi e me prendeu. Me prendeu naquele banco,
E eu fiquei ali travado, e o Senhor fala, eu não falo, fala, eu não falo, eu não conseguia me mexer, e começou a me dar uma angústia, um aperto, e meu corpo tremia inteiro, e o Senhor fala, eu não falo, e eu travado ali, travado, parado, eu não conseguia me mover, me movimentar. E aí o Senhor falou, fala. Então isso veio a palavra de conhecimento alinhado com uma palavra de sabedoria. Nós vamos falar mais na frente da palavra de sabedoria, para que todos saibam como ela funciona e como ela age. São as intenções do coração de Deus. E eu falei, Senhor, eu não falo. Aí o ônibus chegou no ponto final e parou lá no metrô onde eu ia descer. Gente, eu falei, meu Deus, eu não vou conseguir levantar, e agora para ir trabalhar? Eu falei, tá bom, Senhor, eu falo. Meu corpo soltou, pulei, bati nas costas desse rapaz. Esse rapaz olhou para mim, tomou um susto. Eu falei, o meu Deus acabou de me fazer saber. Gente, cuidado, assim diz o Senhor, meu Deus. Isso era no Antigo Testamento. O Espírito Santo habita em você hoje, ele não diz nada, ele te faz saber as coisas. O Senhor me fez saber que o seu desejo, o desejo do seu coração, é louvar a Deus, é cantar para Deus, mas muitos te apontam, te acusam e te frustraram, e por isso você não consegue romper nesse ministério, mas Deus acaba de falar que Ele é contigo. Mas como eu sei isso tudo se eu só vi um videozinho de 1 milissegundo? Como eu vou falar? Porque parte conhecemos e parte profetizamos. A palavra de conhecimento, em parte nós conhecemos e em parte profetizamos, é Bíblia. E foi bem interessante que quando eu comecei a falar para aquele moço que eu nunca vi, que eu não sei nada da vida dele, que eu não conhecia nada da vida dele, aquele moço começou a chorar, e aquele moço no meio do povo levantou a mão e falou, meu Deus, eu aceito, Pai. Obrigado pela resposta, eu orei tanto, e o Senhor está falando comigo agora. E quer dizer, para mim foi simples, a ação da palavra de conhecimento é simples para o profeta, para aquele que está recebendo a palavra de conhecimento, mas para quem recebe ela é maravilhosa. Para aquele que está recebendo, o Senhor vai te dar um pensamento de milissegundos, um pensamento muito rápido, fica ligeiro. Por isso que eu sempre falo aos filhos do Senhor, fica atento aos sinais. Às vezes eu estou orando com as pessoas e eu estou atento, eu estou ali, daqui a pouco o Senhor me dá um sinal, eu olho para a pessoa, ela brilha. O que o Senhor quer, Deus? Não, vem filho na frente, porque o Senhor primeiro Ele manda você se pôr na posição que Ele falará contigo. Não é você, o que você quer, Deus? Não, vem filho. Olha, você chega na frente da pessoa, o Senhor começa a falar. Entendeu? Nós temos que estar muito sensíveis ao Senhor, atentos ao que Ele está falando. Muitas vezes na igreja você pode prestar atenção. Pastores, ministros, prestem atenção. Você chega na igreja, orou, tal, começou o culto está rolando, o pau está quebrando, louvor. Daí a pouco você ora para alguém, ela brilha. Aí você está pregando, você olha de novo, volta para aquela pessoa. E aí você, sem querer, você vai olhando para aquela pessoa, chama a pessoa na frente. Deus quer falar algo com a pessoa. Deus quer trazer essa palavra de conhecimento, a revelação, quer trazer a vontade dEle diante do coração dEle, diante de nós, para que nós revelemos para aquela pessoa o que ela quer. Ontem foi um culto glorioso, foi um culto abençoado, e eu estava pregando a palavra, e no meio da palavra, o Senhor Ele só falou assim, são 3 vidas. Eu falei, 3 vidas? Ele falou, edificação, libertação e consciência. Eu falei, meu Deus, mas como assim edificação, libertação e consciência? Aí ele apontou para mim 3 pessoas, e dentre elas foi a irmã Merlin, que está aí hoje. Se ela confirma isso, diga aí amém. E o Senhor falou que para ela era edificação, porque o trono que ela tinha, o altar que Deus colocou ela como filha, havia sido destruído, e Deus queria reconstruir, reedificar, porque ela tem um chamado forte de profeta vidente. Pai, esse Senhor é minha esposa, viu gente? Quem não conhece Glaucia Freitas é a minha esposa, fotógrafa. Amém? E enfim, daí o Senhor, ele me deu uma simples palavra. Ele falou essas 3 coisinhas. Ele não falou que tal fulano tinha tal capeta, que mora em tal inferno, que faz... Não, ele não falou nada disso. Ele só me falou essas 3 coisinhas. E mediante essas 3 coisinhas, eu trabalhei naquilo que o Senhor me deu naquele momento. Eu fiz a obra dele do jeito que Ele queria para aquele momento. Então, quando nós estamos atentos, nós andamos muito mais na perfeição de Deus.
E o que eu preciso para isso, pastor? Eu tenho que ser profeta? Não, você só precisa ter o dom da palavra do conhecimento. Quem recebeu impartição nesse grupo, quem ouviu a minha oração no início, antes de eu começar a ministrar, eu pedi para Deus, ativa agora a palavra de sabedoria, a palavra de conhecimento, a palavra, o dom da fé, o dom de mestre, para que eu possa ministrar, porque a palavra de conhecimento, ela vem a cada um dos filhos. E é só nós estarmos atentos. Eu acho que é um dos dons que mais vem na igreja, a palavra de conhecimento. Todo mundo já recebeu através de um toque do Espírito, uma dor que alguém está sentindo. Eu vou repetir isso aqui, nós falamos na aula passada, mas eu vi que tem gente nova. Quem aqui não já chegou na igreja bem, sabe? Opa, colocou a melhor roupa, hoje eu vou até sambar, vou pular na igreja hoje, eu vou adorar, e chega na igreja e começa, ai, que dor de cabeça. Ai, meu corpo está dolorido, eu estou quebrado, meu Deus, está pesado a igreja, o céu está baixo, o céu fechou, eu estou que não aguento. Quem não já passou por isso? Quem não já passou por isso e não soube lidar com isso porque não conhecia o que Deus estava fazendo naquele momento? Tinha o dom, podia se mover no dom, mas não sabia o que fazer. Entenda que na palavra de conhecimento Deus vai te dar uma pequena sensação, um fragmento. Aí que está o engano por não conhecer. Deus vai te dar, prestem atenção e anotem isso, uma pequena visão de milissegundos. Muitas vezes, para mim, abre como uma tela de cinema e eu vejo um pequeno filme, um filme muito rápido. E daquele filme ali o Senhor começa a construir uma história. Mas como Ele constrói uma história? À medida que eu começo a falar, Ele vai construindo uma história. Eu já não tenho uma história, eu não tenho ainda a história. Ou seja, uma parte eu já conheço. Agora eu vou falar para que Deus traga a parte profética. E quando eu começo a falar aquilo que Deus me mostrou, a parte profética vai vindo e vai alinhando com a história que o Senhor quer contar da vida daquela pessoa. Então, ela vem através de uma visão, uma sensação no corpo, quando Deus quer curar alguém principalmente, e eu sinto essa palavra de conhecimento agora ativo. Tem pessoas que estão sentindo aperto do coração e angústia, mas não é seu, é de outras pessoas, é de algum parente de alguém que está perto, entendeu? O Senhor está mostrando que alguém precisa de oração, precisa de um abraço, e é assim que Deus trabalha. Deus vai usando uma vida para edificar a outra, para mostrar que todos nós somos um corpo, e ela vem, além da sensação, ela vem também como um pensamento muito rápido, é algo que não é seu, você não tem nada a ver. Muitas vezes, querido, Deus, é bem interessante que muitas vezes você está com a barriga cheia, já comeu, não aguenta mais nada, daí vem um desejo de comer alguma coisa, vem a vontade de comer alguma coisa, algo que você às vezes nem gosta, nem vai com sabor, é aquele desejo bem forte que chega, dá água na boca. Pergunta quem é que está com essa vontade, porque Deus está falando que alguém está precisando muito comer aquilo. Alguém desejou muito comer aquilo a ponto de pedir para Ele, para dar aquilo para comer. Pergunta para Deus quem é, ou pergunta para as pessoas que estão ao redor, quem é que está com essa vontade de tal coisa. Entendeu? Porque eu senti vontade agora, mas eu não gosto disso, é Deus querendo me dar uma luz. Pergunta. Faz esse teste, pergunta. E você vai ver que Deus, Ele vai te guiar nesse caminho, Ele vai te levar a conhecer essa pessoa e trazer a vontade de Deus para aquele momento, entendeu? Um fragmento do pensamento de Deus naquele momento acabou de saltar da sua mente. Se você estiver atento, você vai cumprir aquilo e vai fazer algo e vai se sentir usado por Deus. Para você não vai ser nada mais, para aquela pessoa que receber, fala, meu Deus, como pode isso? Eu acabei de pensar nisso e você já teve. Está entendendo? A palavra de conhecimento, ela trabalha dessa forma. Ela é surpreendente, ela é tremenda. Olha o Cleverson, paz Cleverson, que saudade de você, varão. E nós temos que estar atentos, porque a palavra de conhecimento, ela vem tão singela, que muitos filhos de Deus recebem um monte e não percebe. Não percebe. Eu estava assistindo um culto, e o louvor estava gostoso, e daí o louvor estava tocando o louvor do Ministério Ipiranga e Vale de Ossos Secos. E no meio daquele louvor, o Senhor, Ele me mostrou duas rodas girando. E Ele falou assim, Ele falou, pregue sobre as rodas. Eu falei, meu Deus, eu não gosto de pregar sobre as rodas, porque o que eu conheço acerca disso, aí ó,
Aí, ó, o testemunho da pastora Kelly. E não era vontade sua, pastor, era vontade de alguém. Você tinha que perguntar quem era que estava com vontade. Normalmente são pessoas que estão passando fome, ou são grávidas, ou pessoas que estão com muito desejo a ponto de pedir para Deus isso. E Deus, Ele gosta de agradar os filhos. Ele ama os filhos, Ele agrada os filhos. E no meio daquele louvor, o Senhor me mostrou as rodas. Eu falei, meu Deus, eu não posso ministrar sobre as rodas aqui, porque é muito profundo. É um ensinamento tão profundo que vai levar lá no passado, vai levar lá desde o capítulo 1 de Gênesis e vai mostrar muita coisa que as pessoas não estão preparadas para receber. Mas aí Deus falou, ministro, tá bom. E aí veio aquela palavra rapidinho de conhecimento. E eu lembro que a profecia para aquele dia foi: esse ano será um ano de bênção para aquele que está alinhado, mas para quem estiver desalinhado será um ano de tormenta, de sofrimento e de tribulação. E nós estamos vendo aí. Quem está alinhado está guardado nas asas do Cordeiro, está guardado no esconderijo do Onipotente. Mas quem está desalinhado está morrendo, está sendo um ano terrível. E isso foi uma pequena palavrinha. Foi um insight, foi uma pequena revelação que o Senhor deu. E aquele dia a ministração, a pregação foi poderosa. Eu sei que tinha visitantes na igreja que não estavam entendendo nada, porque as coisas que a gente fala é meio doida. Poucas pessoas entendem. Se não for do ministério, fica perdido, porque quando falamos dos sólidos do Senhor, nem todo mundo está pronto para comer, nem todo mundo está pronto para se alimentar dos sólidos. Eu quero dar exemplos bíblicos agora, para que não fique nas minhas palavras e venha algum fariseu me contestar, me confrontar. Eu quero dar exemplos bíblicos da palavra de conhecimento. Aleluias. O dom do conhecimento para João na ilha de Patmos, por exemplo. João estava no Espírito no dia do Senhor, e Jesus apareceu a ele numa visão. Está em Apocalipse capítulo 1, do versículo 10 ao 20. É muito bom enfatizar o capítulo do versículo aqui. Aqui ficamos sabendo algo a respeito de como esta palavra de conhecimento virá. A palavra de conhecimento pode vir através de uma visão, assim como ocorreu com João nessa ocasião, ou como relatei agora há pouco atrás. Jesus revelou a João numa visão a condição das 7 igrejas na Ásia Menor, conforme é registrado no livro do Apocalipse. Isso é bom também a gente prestar atenção, que não foi João que edificou as igrejas. João nem conhecia todas elas, porque foram edificadas por Paulo. Mas Deus, ele estava revelando para João a condição em que estavam aquelas igrejas na Ásia Menor. A palavra diz aqui, embora haja uma mensagem profética para nós hoje nessa revelação, essas 7 igrejas realmente existiam na Ásia Menor naquela data. João, exilado na ilha de Patmos, não teria nenhuma maneira de saber o que estava acontecendo nessas cidades ou igrejas, mas Jesus revelou a ele a condição espiritual delas. Tratava-se de uma palavra de conhecimento. É incrível isso, né? Até parece que veio a João uma profecia. Entenda que a profecia ela é incompleta, ela não se completa sozinha. A profecia, para ela se completar, ela precisa de uma palavra de conhecimento ou uma palavra de sabedoria para completar ela. E o que João teve ali foi uma palavra de conhecimento através da revelação, através daquilo que Jesus queria edificar para aqueles dias nas igrejas da Ásia. Está escrito aqui, ó, a palavra de conhecimento para Ananias é outro exemplo desse dom em operação. Acha-se em Atos capítulo 9. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor numa visão. Atos capítulo 9, versículo 10. Nesse caso, a palavra de conhecimento veio a um leigo mediante a uma visão. Ananias não era um apóstolo, como era João, não era pastor, nem evangelista, nem mestre. A Bíblia o chama de discípulo. Isso é bom enfatizar. Ah, pastor, mas eu não sou pastor, eu não sou ungido a nada. Eu posso ter a palavra de conhecimento? Entenda, querido, a unção que nós carregamos ou que alguém carrega não muda o caráter principal de um servo, é ser filho. Antes de ser discípulo, antes de ser mestre, antes de ser pastor, antes de ser profeta, anjo, Deus, semideus, querubim, você é filho. Está entendendo? E a herança do pai é para todos os filhos. Entendeu? É para todos os filhos. Atos capítulo 9, versículo 12. Aleluia. Era simples membro da igreja em Damasco, Ananias.
Quando o Senhor assim quiser, os leigos, e não exclusivamente os pastores, apóstolos ou bispos, podem ter uma manifestação da palavra de conhecimento ou de qualquer um dos dons do Espírito Santo. Isso é vetado em muitas igrejas, querido. Eu fico triste porque muitos pastores, sem entendimento algum, vetam a operação dos dons, a operação do Espírito Santo nas igrejas por não conhecer a Jesus. Porque aquele que conhece ao Pai, ele conhece ao Filho, e aquele que rejeita o Filho, rejeita também o Pai. E por não conhecer Jesus, bloqueia o trabalhar do Espírito Santo nas igrejas. E isso é triste demais, é muito ruim isso, saber que as igrejas elas não estão prontas para atuarem com o Espírito Santo, para permitir que o Espírito Santo faça a obra dele nas igrejas. Muitas vezes você se converte, tem 2, 3 meses de convertido, já foi batizado no Espírito Santo, recebe os dons do Espírito Santo e começa a querer operar na igreja. Pastor, não, é meninice, aqui não pode, na minha igreja não permito, não é dessa maneira, Deus não fala comigo como falou contigo. Não é, Deus não é exclusivamente de ninguém, Deus não é exclusividade de ninguém, Deus é Deus de filhos. Deus é Deus de filhos, e se todos nós somos filhos, todos nós temos direito à graça e à misericórdia do Senhor, e todos nós somos usados por Ele como todo filho é. Amém, queridos? Então vamos liderar os 5 ministérios na igreja para que ela cresça com poder, e vamos liderar os 9 dons para que ela tenha edificação, mas com ordem e decência. Ah, pastor, estava rolando louvor, recebi a palavra de conhecimento, vou entregar. Respeita, isso é importante, gente. No meio do louvor, não queira permitir na sua igreja, e nem faça isso, no meio do louvor passar profecia. Não faça. O meio do louvor, enquanto está adorando, é um momento sublime de Deus, somente dele. É uma adoração. Entenda que no tabernáculo que Deus quer restituir, que é o tabernáculo de Davi, só existia a adoração, não existia palavra, não existia nada, era adoração. Então o momento de louvor é um momento de adorar ao Senhor, é um momento só dele, é de nós para ele, nós estamos adorando a ele. Ah, mas eu recebi, pastor, não vai sair não, você recebeu, guarda, é seu, fica contigo. Na hora certa, no momento oportuno, quando não tiver ninguém adorando nem profetizando, você vai lá, chama a pessoa e entrega para ela. Ah, pastor, mas eu posso gritar na igreja entregando? Não, ordem e decência. Você não recebeu para a igreja, você recebeu para a pessoa, entrega para a pessoa. Ah, mas aí a igreja não sabe que Deus me usa. Não precisa a igreja saber que Deus te usa, basta Deus saber. Você é flecha, polida e escondida na aljava de Deus. É Ele quem vai te lançar no momento certo. E você vai saber o momento que Deus vai te lançar. Porque Ele começa a falar de você para todo mundo. E não são pessoas que falam, é Ele quem fala. Amém, queridos? Então não vamos atrapalhar o louvor, gente. O louvor é tão santo quanto a palavra. O louvor é do homem para Deus, a palavra é de Deus para o homem. E que hora eu profetizo? Chama no cantinho, pode ser depois do culto. Acabou o culto, chama no cantinho e entrega a profecia. Entendeu? Respeita. Paulo falou, quando profetizar, profetiza em 2 ou 3, os demais se calem. No máximo 2 ou 3, os demais se calem, profetizando um de cada vez. Está entendendo? Não pode haver muita profecia, não pode haver bagunça. Não, na hora da palavra também de Deus para o homem. Se Deus está falando, você tem que calar a boca. Deus começou a falar, ouça. Entendeu? Já tem um profeta falando. Não precisa você profetizar na hora da palavra. Já tem um profeta falando. Está entendendo? Já tem um profeta falando. No momento do louvor é você adorando a Ele, queimando incenso a Deus. Entenda que na hora que o sacerdote começava a queimar incenso para Deus no tabernáculo, todo mundo se calava, era só ele que entrava para o Santo do Santo. E quando nós estamos adorando a Deus, está todo mundo no Santo do Santo oferecendo a Ele o incenso. Vai atrapalhar? A sua profecia pode atrapalhar, nessa hora pode entrar um espírito de erro e trazer uma profecia errada, trazer uma profecia que não veio de Deus, porque o espírito de erro ele trabalha igualzinho o Espírito Santo. Se não tiver atento, ele destrói a igreja. Jezabel trabalha igualzinho o Espírito Santo. Entendeu? Mas ela trabalha causando confusão muito mais do que dissensão, muito mais do que atenção à igreja, do que edificação. Nós temos que tomar muito cuidado com o espírito de erro que vem através de Jezabel. Amém, queridos? Então, pastor, mas eu recebi, que hora eu entrego? A hora que o Senhor abrir uma brecha. Deus sempre prepara tudo. Se Ele começou a obra, Ele termina. Porque se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que edificam. Sempre Deus vai preparar algo para você entregar aquilo que é dele. Ele vai preparar como preparou comigo no ônibus. Ele fez com que eu entregasse.
Entendeu? Ele vai preparar. Então espera, não atrapalhe o mover do culto. O culto é para o Senhor, ele é racional. Não é sem entendimento, ele é racional. Amém, queridos? No livro de Atos, capítulo 9, versículo 11 e 12. Dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procure por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. Olha a palavra de conhecimento que veio veio através do Senhor, que era para ir atrás de Saulo, para Ananias. Dali Ananias e viu em visão, e Paulo teve visão igual. Entenda que ao mesmo tempo em que Ananias recebia essa palavra de conhecimento, Saulo também recebia a palavra de conhecimento lá. Não, isso é espírito de erro. Essa profecia, se alguém fizer isso comigo, eu rejeito na hora. A pessoa vai passar vergonha, porque Deus não trabalha sem ordem e sem decência. Deus não trabalha na bagunça. Deus trabalha na ordem e na decência. Deus não faz nada bagunçado, ele é minucioso, ele é detalhista, ele não faz bagunça. Deus trabalha na edificação, não na confusão. E é uma profecia que o cara vai falar 10 minutos, vai parar o louvor, atrapalhar o culto, e a pessoa que recebeu não vai receber nada. Porque normalmente essas pessoas que vai passar esse tipo de profecia ou essa palavra de conhecimento, ele vai passar falando 10 minutos em línguas e 2 só passando o que Deus está entregando para ele. É preciso isso? Não. A palavra que você recebeu foi em português, entregue em português. Amém? Não misture as coisas. O que eu recebo no Espírito, eu entrego no Espírito. O que eu recebo na carne, eu entrego na carne. Entenda, eu não consigo falar para você, por exemplo, eu vou entregar a palavra de conhecimento agora para Marisa Lopes. Rabanto que remanta, rebante rebassou e decaia, recanta, meu Deus, decaia sou, decaia labacé, ele está movendo rebaia, sou de récia, ele vai tocar rebandaia sou. O que eu falei? O que eu falei? Eu causei mais bagunça do que entreguei aquilo que Deus queria. Uma palavra que era simples, era eu chegar, meu Deus está tocando hoje na sua vida, Ele está curando a sua família, Ele está libertando a sua casa, Ele está edificando o seu lar. Não é mais simples? Eu falei português, claro, a pessoa ouviu, gravou no Espírito e não perde mais a palavra e ela vem acontecer, porque a fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Entendeu? Não é quando eu falo do Espírito. Paulo falou que quando eu falo no Espírito eu edifico a mim mesmo. Mas quando eu falo em português ou quando eu falo aos homens eu edifico a igreja inteira. Então eu tenho que entregar essas profecias, eu tenho que entregar falando na língua que a pessoa fala, em português. Mas é possível, pastor, eu entregar em outra língua a pessoa entender? Nós vamos falar sobre isso mais na frente, mas é possível sim. Vamos voltar aqui. E Paulo teve a mesma visão de entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos e que recuperasse a vista. Numa visão o Senhor disse a Ananias o que devia fazer. Dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procure por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E Ananias não poderia ter sido na carne, sabido na carne, que em determinada casa, em certa rua, um homem chamado Saulo estava orando naquele minuto. Ananias não poderia ter sabido que Saulo tivera a visão em que vira entrar homem chamado Ananias, entrar e impor-lhe as mãos para recuperar a visão. Ananias não poderia ter sabido durante disso por uma outra maneira, senão pela revelação sobrenatural. Ficou sabendo mediante a palavra de conhecimento. É claro que Deus sabia a respeito de todas essas pessoas, em todos os lugares que estavam orando naquele momento, mas Ele não deu a Ananias o conhecimento de todos que estavam orando, simplesmente deu a Ananias o conhecimento de que o homem que estava orando, Saulo de Tarso, tratava-se de uma revelação sobrenatural de determinado fato na mente de Deus. Foi a palavra de conhecimento que veio a Ananias numa visão, a palavra de conhecimento para Pedro também. A palavra de conhecimento para Pedro, ela vem em Atos 10, capítulo 9. Eu quero falar primeiro de Saulo para Ananias. Muitas vezes, querido, nós dobramos o joelho para orar, e isso tem acontecido com diversos filhos do Senhor que estão ligados,
principalmente os que são mais sensíveis, dobram o joelho para orar e do nada Deus começa a revelar acerca de certos fatos que estão acontecendo na vida de pessoas que estão longe. Como você vai saber da vida da pessoa que está longe, mas aquilo vem como um sentimento de tristeza, porque a pessoa está passando aperto, passando dificuldade, e você só ora ali e repreende. Mas na verdade o que Deus quer é que você pegue o telefone e ligue, e entregue para ela a palavra que Deus vai falar no momento que você ligar. Tá entendendo? Muitas vezes a gente pensa assim, eu só vou orar e a pessoa faz, Valf. Eu só vou orar e a pessoa vai receber e acabou. Não, se fosse só para você orar, Deus não tinha te dado uma palavra de conhecimento, porque normalmente você já vai apresentar aquela pessoa. Mas Deus quer que você procure aquela pessoa e entregue o que Deus está fazendo na vida dela naquele momento. Porque Deus, quando Deus dá a palavra de sabedoria, é porque a palavra de conhecimento é porque Deus já está movendo algo lá. E quando você entrega, você ativa a fé para que a pessoa acesse aquela coisa. E só você orando, aquela pessoa não sabe que você está orando e a fé dela não é ativada. A fé, mais uma vez, ela vem pelo ouvir. E o ouvir pela palavra de Deus. Então nós temos que falar para as pessoas para que a fé ative e essas pessoas recebam essa palavra e essa palavra venha realmente trazer transformação na vida dessa pessoa. A palavra de conhecimento, quando veio a Pedro também, Atos capítulo 10, no versículo 9: subiu Pedro ao eirado por volta da hora sexta, acerca do meio-dia, a fim de orar. E olha o que eu acabei de falar: orando, receber a palavra. E Pedro subiu Pedro ao eirado, para orar. Estando com fome, quis comer, mas lhe preparavam a comida e sobreveio-lhe um êxtase, ou seja, ele entrou na dimensão do Espírito, através da palavra de conhecimento. Ele então viu o céu aberto e descendo o objeto como fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra pelas 4 pontas, contendo toda sorte de quadrúpedes, répteis, terra e aves do céu. E ouviu-se uma voz que se dirigia a ele e disse: levanta-te, Pedro, mate e come. Mas Pedro replicou: de modo nenhum, Senhor, porque jamais comi alguma coisa comum e imunda. Segunda vez a voz lhe falou: ao que Deus purificou, consideres comum, não consideres comum. Sucedeu isso por 3 vezes, e logo aquele objeto foi recolhido ao céu. E enquanto Pedro estava perplexo sobre qual seria o significado da visão, eis que os homens enviados à parte de Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simão, pararam junto à porta e chamaram e indagavam-se se ali estava hospedado Simão, por sobrenome Pedro. E enquanto meditava Pedro acerca da visão, disse-lhe o Espírito: estão aí 2 homens que te procuram. Pedro recebeu a revelação sobrenatural, uma palavra de conhecimento. Entenda, porque Deus deu a Pedro antes essa palavra de conhecimento, antes que a covardia, a covardia, não se acovarde. O profeta do Senhor não pode ter medo de entregar aquilo que Deus está fazendo naquele momento. E Pedro, voltando a Pedro, e Pedro ali, aquele lençol veio para ele porque Pedro ele era religioso. Ele seguia as doutrinas dos judeus, e toda a Bíblia relata no Novo Testamento que a vida de Pedro ela foi religiosa, a ponto de não conseguir edificar para os ímpios, e ele teve que pregar para os judeus, porque o coração dele não se abria para os ímpios. Está lá em Gálatas capítulo 2, que até Paulo teve repúdio de Pedro por isso, entendeu? E nós vemos que Pedro, ele não, se não fosse por Deus, ele não teria ido a Ananias, ele não teria ido a Cornélio batizar aquele povo, porque Pedro tinha um coração ainda voltado às práticas judaicas. Está entendendo? Ele não se misturava, ele não comia as coisas de Deus, ele não comia aquilo que Jesus purificou, as tradições que Jesus quebrou ainda não haviam sido quebradas no coração dele. Então o Senhor lhe deu uma palavra de conhecimento para que Pedro entendesse que era o Senhor que estava mandando ele à casa dos ímpios para poder orar para aquele povo, porque até então, até esse momento, os ímpios para Pedro eram imundos, eram sujos, eram comuns. Está entendendo? E essa palavra ela veio para edificação do reino, para que Pedro compreendesse que Jesus também queria os ímpios.
Entendeu? Enquanto Pedro pensava a respeito do significado daquela visão, o Espírito Santo lhe contou que 2 homens procuravam e já estavam em pé diante do portão. Pedro então vira os 2 homens. Aleluias. Eu queria terminar esse estudo ainda hoje, mas esse estudo é muito grande, eu vou dar uma resumida nele. Aleluias. E aqueles homens já estavam em pé e não tinha meios de saber da presença deles, a não ser mediante o Espírito da palavra de conhecimento que veio a ele. Então, queridos, nós temos que estar ligados, atentos, porque Deus ele fala conosco o tempo inteiro através da palavra de conhecimento, Ele fala conosco o tempo inteiro através dos dons em que a igreja fala de revelação. O problema é que o dom de revelação é igual, sabe aquele joguinho de dados que pega um monte de dados, coloca num pote, chacoalha e joga na mesa para ver se cai tudo os números 6? Os dons são assim. Muitos falam, eu tenho dom de revelação, mas não sabe nem em que se move, de que maneira se move, como deve se mover para mover na perfeita vontade de Deus. E acaba sendo usado pelo Espírito Santo e por espíritos de engano. Então nós temos, quando eu conheço como é e como funciona, eu vou obter os resultados de uma forma impressionante. Quando eu sei como fazer, os resultados vêm automaticamente, é rápido. Mas quando eu não entendo, por isso que não, a palavra de conhecimento é saber fragmentos da mente de Deus. A palavra da ciência ou a palavra de sabedoria, que será estudada amanhã, é conhecer os pensamentos de Deus, conhecer o coração, fragmentos do que Deus gerou no coração, ou seja, uma visão para o futuro, um projeto de Deus para a vida dos filhos no futuro. Isso a gente vai falar ainda. A ciência é a palavra da sabedoria. Nós estamos falando da palavra de conhecimento. Amém? Amanhã nós falaremos da palavra de sabedoria. Hoje é a do conhecimento. E nós precisamos parar, esperar o Senhor, estar atentos ao que Ele está fazendo, a maneira que Ele quer se mover, a maneira que Ele está edificando em nós. Eu vou ler mais uma passagem aqui e eu vou encerrar esse estudo. Eu acho que já deu para pegar bem a palavra do conhecimento. 1 Samuel 15,16, a partir do versículo 1. E extraviaram-se as jumentas de Quis, pai de Saul, e disse Quis a Saul seu filho: toma agora contigo um dos moços, dispõe-te e vai para procurar as jumentas. E vindo eles então à terra de Zuf, Saul disse a seu moço: com que ele ia? Vem e voltemos, não suceda que meu pai deixe de procurar-se com as jumentas e se aflige por causa de nós. Preocupar-se com as jumentas e se aflige por causa de nós, perdão. Porém, ele lhe disse: nesta cidade há um homem de Deus, e é muito estimado. Tudo quanto ele diz sucede. Vamos-nos agora lá mostrar-nos, porventura, o caminho que nos devemos seguir. Ou seja, vamos a ele e nos mostrará o caminho que devemos seguir. Ora, o Senhor, diante de Saul chegar, o revelar a Samuel, dizendo: amanhã a estas horas, eu estou arrepiando inteiro, amanhã a estas horas te enviarei um homem da terra de Benjamim, o qual ungirás por príncipe sobre o meu povo Israel, e ele livrará o meu povo da mão dos filisteus, porque atentei para o meu povo, pois o seu clamor chegou a mim. Samuel respondeu a Saul e disse: eu sou vidente. Está vendo aqui, queridos? Eu sou vidente. Sobe diante de mim ao alto. Comereis hoje comigo, pela manhã te despedirei, e tudo quanto está no teu coração o declararei. Amém? Quanto às jumentas que há 3 dias se te perderam, não se preocupe o teu coração com elas, porque já se encontraram. E para quem está reservado tudo que é precioso em Israel, não é para ti e para toda a casa do teu pai? Está entendendo? Samuel não tinha como saber essas coisas, senão pela palavra de sabedoria, por Deus revelando a ele, por Deus entregando a ele essas palavras. E isso foi louvável, porque naquele momento, quando Saul desejou ir à casa de Samuel, Samuel já sabia o que Saul ia fazer mediante o que Deus já tinha planejado na mente dele, revelar a Samuel.
E é louvável. E como Samuel sabia que as jumentas já haviam sido encontradas? Ele não tinha como saber senão pela palavra de conhecimento, porque Deus já havia revelado, já havia falado para ele para não se preocupar, porque a palavra, as jumentas já haviam sido encontradas e já tinha passado para Samuel o que fazer com Saul. Aí continuando aqui, depois a filha foi para o nosso culto. Perdão, queridos. É claro, Samuel sabia apenas aquilo que Deus lhe revelara, pois se Samuel soubesse tudo, ele seria onisciente. Samuel tinha uma palavra de conhecimento para Saul. Disse a Saul: acharam-se as jumentas que fosse procurar, e eis que teu pai já não pensa no caso delas, e se aflige por causa de vós, dizendo: que farei eu por meu filho? Entenda que o pai de Saul já estava com as jumentas em casa, e Saul agora estava com Samuel e ia ser ungido rei, porque assim Deus havia declarado. E Samuel, ele não tinha, como diz ali, como eu escrevi ali, ele não tinha como saber todas as coisas. Mas não era profeta vidente? Sim! Mas nem tudo pode ser revelado aos profetas videntes. Nem só é revelado, entenda que mesmo eu sendo profeta, mesmo eu tendo visão, eu só vou saber aquilo que Deus me mostrou através da palavra de conhecimento ou da palavra de sabedoria. Isso está também lá em 2 Reis, capítulo 4, lá para o versículo 39, quando aquela mulher, acho que é a Sunemita, quando ela chega diante de Eliseu, e Geazi tenta tirar ela, e ela fala assim, e ele fala assim, deixa, ela está em aflição, e o Senhor não me revelara. Ou seja, nem tudo o Senhor vai revelar aos seus profetas, nem toda hora Deus revela tudo, nem toda hora Deus vai te dar uma palavra de conhecimento ou uma palavra de sabedoria. Muitas vezes, querido, você não vai ter essa revelação, mas na maioria das vezes, quando Deus quer fazer algo no seu ministério, na vida de alguém que você conhece, Deus vai usar os mais acessíveis. Quem são os mais acessíveis? Aqueles que estão ligados através da oração, do jejum e da comunhão com o Pai. Através disso, Deus vai levantar esses acessíveis e usar o Espírito deles para revelar os desejos do coração de Deus ou um pensamento na mente de Deus. Entendeu? E foi o que aconteceu com Samuel para edificar Saul, foi o que aconteceu com Ananias e Saulo, foi o que aconteceu também com o profeta Ágabo, quando chegou a Saulo e revelou o que ia acontecer com ele se ele subisse a Jerusalém. Ele se atou, tomou o cinto de pau e ele se cingiu e colocou e falou: e assim ficará se certo homem chamado Saulo subir a Jerusalém. E Paulo, como ele já não se importava mais, ainda ouvindo o profeta falar, ouvindo o que Deus tinha revelado, ainda assim ele foi, e aconteceu exatamente como o profeta Ágabo havia revelado, porque ele teve ali uma palavra de conhecimento da parte de Deus. Existem diversas formas na Bíblia, diversas passagens da palavra de conhecimento atuando, mas eu quero me limitar aqui para não ficar tão extensa a aula. Eu tenho pouco tempo para entregar esses 9 dons, falar desses 9 dons, e só a palavra de conhecimento nos tomou 2 aulas, porque ela é maior, ela tem mais coisas do que a palavra de sabedoria. Amanhã eu tentarei ser bem enfático na palavra de sabedoria para tentar fazer ela só numa aula amanhã, e eu creio que Deus vai falar grandes coisas nesse momento. Então, queridos, fiquem atentos. Dor que não é sua, que nunca teve no seu corpo, pergunta de quem é. Muitas vezes Deus vai te dar uma dor no corpo, isso já aconteceu comigo, uma dor forte, e uma vontade de ligar para alguém, algum parente, amigo, ou gente que você nunca mais viu, que está muito longe, e vem aquela dor forte, aquela vontade de ligar para essa pessoa. Ligue, não tenha medo, ligue. A hora que você ligar, pergunta: tá tudo bem? A primeira coisa que a pessoa vai falar: eu tô com a dor aqui, eu tô que não aguento. Aí você só vai falar: receba a cura, porque Deus está te curando agora. Entendeu? E isso já aconteceu e isso acontece. É dessa forma que o Senhor trabalha, quando nós estamos atentos à palavra de conhecimento, quando ela está movendo em nós. Entendeu? Quando ela tem hora que essa palavra de conhecimento põe a gente no aperto também. Certa feita aqui, eu até estava falando com a minha esposa, eu falei para ela: amor, tem uma irmã da igreja que está passando um aperto, está precisando de socorro. E ela falou: sério?
Mas quem te falou? O Espírito Santo. Aí ela falou, é verdade? Vamos preparar então, vamos lá. E nós fomos lá e essa irmã precisava de ajuda. E veio uma palavra de conhecimento, e foi uma palavra de conhecimento que veio assim muito rápida, muito, sabe? E realmente a obra foi feita porque estávamos atentos a essa palavra de conhecimento. Muitas vezes ela virá assim também, dessa forma, para que você ajude alguém financeiramente. Ah, mas eu vou dar do que é meu, pastor? Dá porque não é seu. Se você tem é porque Deus lhe emprestou. Tá entendendo? Deus lhe emprestou. E se ele pediu de volta é porque ele vai dar o dobro. Tá entendendo? O mesmo Deus que deu, ele vai retribuir em dobro. E é bem interessante quando Deus trabalha dessa forma, quando Ele quer que nós abençoemos vidas. Muitos filhos do Senhor ouvem palavras de conhecimento para curar, ouvem palavras de conhecimento para profetizar, ouvem palavras de conhecimento para libertar, mas quando chega a hora do financeiro não quer ouvir, mas temos que ouvir todas as palavras de conhecimento. Deus, Ele vai liberar na nossa vida à medida que nós nos disponhamos para Ele, para fazer o que Ele manda, da maneira que Ele manda, como Ele quer. À medida que nós fazemos e não escolhemos só isso ou aquilo para fazer, entenda, gente, Pedro foi levantado para edificar a igreja. O Senhor Jesus falou, Pedro, tu és pedra e em ti edificarei a igreja. Mas o fundador das igrejas não foi Pedro, foi Paulo, porque Pedro foi omisso ao que Jesus mandou ele fazer. Jesus até deu a visão do lençol, disse que estava purificando e mandou Pedro a abençoar os ímpios. Pedro foi lá, abençoou e voltou para Jerusalém para pregar para os judeus. Ou seja, ele abandonou todo o propósito de Cristo. Tudo o que Cristo sofreu na cruz, tudo o que Cristo pagou na cruz, ele abandonou para fazer a obra dele, não foi a de Deus, edificar os judeus. Aí o Senhor foi e levantou Saulo, que era um judeu, era aluno de Gamaliel, discípulo de Gamaliel, era formado no concílio de Gamaliel, era um poliglota, era um filósofo, teólogo, conhecedor das Escrituras, que na verdade poderia ter sido o judeu usado por Deus para ganhar os judeus, mas não, Deus pegou Paulo e foi ganhar os ímpios, ou seja, inverteu a situação, e acabou Paulo tendo muito mais sucesso do que Pedro no ministério. Tanto que enquanto Pedro tem um livrinho pequeno, 2 livrinhos mínimos, Paulo escreveu quase todo o Novo Testamento, e hoje nós vivemos as revelações muito mais de Paulo do que de Pedro. Amém, queridos? Nós vemos que Paulo, ele edificou muito mais igrejas e discípulos, levantou muito mais discípulos do que Pedro, Tiago e João juntos. Os 3 juntos não levantou tantos discípulos quanto Paulo levantou. E hoje nós vivemos na herança daquilo que Deus fundou através da vida de Paulo. Está entendendo? E eu quero terminar essa aula hoje, eu quero finalizar ela agora, eu vou orar para algumas pessoas. Vamos orar nessa noite e o Senhor vai tocar com uma unção de renovo na vida de vocês. O Senhor está trazendo uma unção de renovação. Hoje eu estou sentindo o meu corpo queimando demais. Quem tiver enfermidade não vai resistir, porque eu estou pegando fogo. Gente, vocês não têm noção. Quando eu falo de pegar fogo, eu estou queimando mesmo, da cabeça à planta dos pés. O Senhor vai trazer uma unção de renovação. E amanhã nós continuaremos, mas falaremos já da palavra de sabedoria ou o dom da ciência, como é conhecido. Tá bom? E eu creio que Deus vai abençoar a vida de cada um. Vamos orar para encerrar? Peço que ponha as mãos assim. Isso. Fechem seus olhos. Amém. Espírito Santo, repita comigo. Toca e revela tudo que está oculto no mundo espiritual. Eu te permito. Eu te dou liberdade em nome de Jesus. Isso. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, da mesma unção que é na minha vida. Toca agora nessas vidas, trazendo renovo, trazendo comunhão contigo, renova línguas, renova, Senhor, o poder, renova a autoridade. Meu Deus, do mesmo fogo que é em mim, acenda agora essas vidas, vai queimando toda dor, todo peso espiritual, toda enfermidade, aflição, tudo que tem sofrido os seus filhos, em nome do Senhor Jesus, queima agora, destrói com fogo, com fogo, com fogo. Meu Deus, enquanto o Senhor vai tocando, os mais sensíveis, vai arrebatando agora e dando visão. Leva, Senhor, até o 3º céu, onde foi levado Saulo de Tarso. Em nome do Senhor Jesus. Separa espírito e corpo, Senhor. Leva agora os mais sensíveis. Meu Deus, eu peço também agora a ministração dos seus anjos, trazendo renovo e abrindo a prosperidade. Tocando nas mãos dos seus filhos com ouro, com prata e com óleo. Em nome do Senhor Jesus, o ouro do trono de Deus. A prata, Senhor, dos elementos que adornam o trono. Meu Deus, e o óleo que jorra do trono, vem sobre as mãos deles agora, em nome do Senhor Jesus, vai tocando,
edificando, Senhor, mais forte. Aumenta o poder, aumenta a unção, aumenta, meu Deus, do mesmo fogo, vai queimando, 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 queimando. Recebam em nome de Jesus, recebam em nome de Jesus, recebam em nome de Jesus. E se alguém sentiu o toque do Espírito, querido, comenta aí. Se alguém for tocado, comenta. Se alguém teve algum parente que foi arrebatado, comenta também. É para a edificação do corpo de Cristo. Amém? Queridos, se alguém foi arrebatado nesse momento e está arrebatado, quem estiver do lado, espere um pouquinho e peça assim: Espírito Santo, traga ela de volta. Aí ele vai trazer, tá bom? Se foi alguém arrebatado nesse momento, é só falar dessa maneira, o Espírito Santo traz de volta. Amém, queridos? Fiquem com Deus, que o Senhor abençoe a sua vida, abençoe o seu ministério, abençoe os seus caminhos, te prospere e te traga paz. Fique com Deus, em nome de Jesus.